A Polícia Federal marcou para a próxima quarta-feira o depoimento do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, para explicar a suposta trama golpista denunciada por ele em fevereiro. Na época, Marcos Duval acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira de organizarem uma reunião no fim do ano passado para propor o envolvimento do senador em um plano de golpe de Estado. Marcos Duval contou que a proposta era gravar uma conversa dele com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que seria instigado por ele a admitir que estaria extrapolando limites constitucionais. Com a tal gravação em mãos, segundo Duval, aliados do ex-presidente solicitariam a prisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e a anulação da vitória do presidente Lula nas eleições de outubro. Depois desse caso ter vindo à tona, o senador mudou a versão da história algumas vezes. Na quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou um depoimento à Polícia Federal sobre o caso como testemunha e confirmou que compareceu, sim, a uma reunião com o senador Marcos Duval e com Daniel Silveira no dia 8 de dezembro do ano passado. Na verdade, recebeu ambos no Palácio da Alvorada, mas Bolsonaro negou que um plano golpista tivesse sido discutido e disse que o senador deve responder pelos seus próprios atos. Ainda de acordo com o ex-presidente, esse encontro durou cerca de 20 minutos no Palácio da Alvorada e o nome do ministro Alexandre de Moraes nem sequer teria sido citado. Trazer mais uma vez Tainá Falcão e Leandro Rezende para dividir tela comigo aqui no 360, começando pelo Leandro Rezende aqui de São Paulo. Leandro, eu falei aqui das algumas vezes que Marcos Duval mudou a sua versão. A grande questão agora é qual versão ele vai apresentar num depoimento formal à Polícia Federal e contrapondo, né, fazendo aí, cotejando isso com o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, depoimento que ocorreu na quarta-feira, ao qual o nosso repórter Théo Cury teve acesso e compartilhou as informações com a gente, assim como o próprio ex-presidente disse na coletiva ao deixar o prédio da Polícia Federal lá em Brasília. Leandro. Seja lá o que o senador Marcos Duval diga, já está em desacordo com o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, que no limite não disse nada. Ele disse, o Bolsonaro, em depoimento à Polícia Federal, que o Marcos Duval e o Daniel Silveira tiveram, sim, numa reunião com ele, mas que não foi tratado assunto algum. Ele disse nesse depoimento que não foi tratado de nada, né? Um encontro em que não se tratou de tema nenhum, não se tratou dessa trama golpista. O que é também um ponto importante, né, para a estratégia de defesa do ex-presidente da República. Porque se a primeira versão do Marcos Duval estiver correta, de que ele, Marcos Duval e o Daniel Silveira, na presença do presidente da República de então, fizeram uma discussão sobre gravar um ministro do Supremo Tribunal Federal com vias a tentar algum tipo de ruptura democrática no país e o Bolsonaro ouviu isso e não fez nada, isso é um problema também, né? Eu, inclusive, vi avaliações de juristas dizendo que, caso o Bolsonaro tivesse confirmado que uma reunião golpista foi ali discutida dentro do Palácio da Alvorada e o então presidente não tivesse feito nada, né, ele poderia ser lá na frente enquadrado num crime de prevaricação. Bolsonaro saiu, então, pela essa tangente de dizer que nada foi ali discutido e na entrevista coletiva que concedeu ali depois do depoimento que prestou, disse, e que é verdade isso, de fato, a gente acompanhou essa movimentação, à época dos fatos, em dezembro de 2022, o Marcos Duval estava preparando o terreno para ir para o PL, o que depois que ele faz aquela live, concede entrevista para a revista Veja, tudo vai por água abaixo e o senador vive nesse inferno astral, no mínimo, né, desde então. Mais um depoimento, portanto, que o Marcos Duval vai prestar sobre essa história e aí, Yuri, Tainá, grande chance da gente ver uma nova versão, né? Porque o senador, ele está afastado do seu mandato, ele não está silente, né? Ele tem disparado mensagens a interlocutores e tem mandado muitas avaliações sobre o momento brasileiro, né, nas suas listas de transmissão. Ele está acompanhando, sim, tudo que está acontecendo. Vamos ver como é que ele vai chegar para
para esse depoimento agora. E mais um depoimento dele sobre esse caso deixa claro que há, sim, muitos pontos para serem, pelo menos, contraditados, né? Pelo nível que a investigação está, dá para a gente imaginar que o Marcos do Val vai sentar lá na Polícia Federal com o depoimento do Bolsonaro ali sendo rebatido para ele, do Daniel Silveira também, que já prestou depoimento. Me parece que esse caso está se encaminhando para um fim. Vamos ver o que a Polícia Federal vai decidir disso tudo. Quais vão ser as conclusões da Polícia Federal e qual vai ser, para usar um termo que o próprio Marcos do Val já usou, né, Tainá, qual vai ser a estratégia dele neste depoimento à Polícia Federal? E aí, Tainá, jogo luz para duas questões para a sua avaliação. O fato desse depoimento ser no momento de recesso branco do Congresso Nacional, que reduz em parte ali os holofotes do Senado em relação ao fato de um senador da República, ainda que licenciado, também é importante lembrar, depois da operação que a Polícia Federal fez de mandado de busca e apreensão em junho passado nos endereços de Marcos do Val, ele se licenciou alegando razões médicas, tudo isso para tentar tirar um pouco do peso desse depoimento do ponto de vista político. Mas a grande questão é também como o Senado vai acompanhar essa questão, lembrando que os senadores Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros representaram contra Marcos do Val no Conselho de Ética do Senado. Tainá. Eu acho que a gente precisa observar isso, qual vai ser o impacto político também, né? Além de elucidar essa história, porque a gente já tem a versão do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma versão, como a gente tratou aqui, muito bem ensaiada com a sua defesa, teve ali todo o cuidado de dizer que não tratou de trama de golpe, que não participou em nenhum momento sobre isso, que era uma reunião para falar de nada, né? Um pouco questionável em alguns momentos até essa versão do ex-presidente, mas foi uma versão bem alinhada com a defesa e uma versão que estava completamente de acordo com o depoimento que a gente trouxe depois aqui, conseguido pelo Theo Cury, à Polícia Federal. Ele conseguiu seguir ali na entrevista tudo o que ele havia dito à polícia. Não foram várias versões como fez o senador Marcos do Val, que acho que vai ter um pouquinho mais de dificuldade de tratar desse assunto, já que foi e voltou várias vezes nessa história. Então, a gente fica aqui com um olhar atento para o que Leandro Rezende chama a atenção, principalmente para esse confrontamento de versões em relação à postura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que isso vai ser decisivo no depoimento do Marcos do Val, em relação a ele ter possivelmente, ele nega, mas ter ou não ouvido a sugestão de trama golpista envolvendo o Alexandre de Moraes e o comportamento que ele teve. Se silenciou, se não levou isso adiante e por quê. Acho que a partir disso a gente vai ter uma ideia melhor de como a Polícia Federal vai fechar os buracos dessa história que foram abertos pelo principal protagonista dela, que é o senador Marcos do Val. A partir daí, Yuri Pita, lembrando que ele está licenciado, né? Ele estava bem falante lá na CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, continua muito presente nas redes sociais, como Leandro fala, trazendo suas opiniões sobre o cenário político atual, mas ele está licenciado, tem um tempo para pensar sobre o questionamento que você faz, a versão que apresentará aos investigadores e como é que vai conseguir uma convergência, porque é preciso que as duas histórias estejam aliadas, a dele e a do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente vai observar muito curiosamente como é que essas duas histórias podem convergir. E, a partir daí, vem o seu segundo questionamento, entender qual pode ser o desdobramento político da situação de Marcos do Val, que não é nada boa no Senado Federal, não tem apoio e anda muito isolado. E tudo isso motivado justamente por essas várias versões que ele apresenta. Isso na política, perder a credibilidade, deixar de ser uma pessoa confiável, isso é algo bastante difícil para qualquer um que ocupa, para qualquer pessoa em geral, mas em especial para quem ocupa um mandato parlamentar. Tainá Falcão, Leandro Rezende, a gente volta a conversar já aqui na tela.